Olá, queridos alunos. Essa videoaula eu estou fazendo para a gente poder entender um pouquinho sobre o número de oxidação, que nós chamamos muitas vezes de NOx, para resumir a siglinha dele. E como é uma questão que às vezes é muito cobrado no Enem, no vestibular, e vocês também vão precisar desse assunto para poder fazer a reação de oxidação, é importante você saber como é que você calcula o número de oxidação. Só prestar atenção, anota os slides para ir assimilando aos poucos e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então vamos começar aqui a videoaula sobre esse número. Vou colocar aqui em apresentação. Deixa eu colocar de novo para garantir que vocês vão ver o slide. Vamos lá. Vocês continuam me vendo aqui no cantinho para a gente poder entender um pouquinho. Então, número de oxidação, nós costumamos dizer que ele é o NOx. Deixa eu aqui habilitar minha caneta, que eu vou precisar usar ela bastante, para a gente poder compreender. Nada mais é quando a gente coloca cargas em cima dos átomos. Vocês, em algum momento na química, vocês estudaram sobre os cátions e sobre os ânions. Nós normalmente falamos sobre eles quando nós estudamos ligações químicas. Então, os cátions são aqueles que vão perder os elétrons, vão doar os seus elétrons, que pode ser mais um, mais dois, mais três, doou um elétron, doou dois elétrons, doou três. Então, os cátions sempre eles são positivos quando nós estudamos ligações químicas, e os ânions são aqueles que vão receber ou compartilhar elétrons, que vão ter carga negativa. Aquele que perde é positivo porque o elétron ele tem carga negativa, e aquele que recebe é negativo porque ele vai ficando mais negativo. Então, o número de oxidação, ele ainda pega um pouco dessas ideias, porque nós estudamos o número de moléculas já feitas. Então, nas moléculas, a gente tem a parte positiva e nós temos a parte negativa. Só para vocês entenderem aqui, antes de a gente passar o slide também. Se eu tenho duas moléculas e eu quero dividir ela em dois pedaços, aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Sempre os primeiros átomos são positivos e o último átomo é negativo. Se eu tenho aqui isso para o NOx, tá? Esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, a gente vai estudar todas essas cargas do comportamento elétrico deles, dos elétrons. Vamos aqui. Então, aqui nós temos alguns conceitos básicos para vocês ficarem atentos, ficarem ligados. Por exemplo, NOx significa número de oxidação. Nós utilizamos eles em reações químicas de oxidação, que normalmente podem conduzir eletricidade. Para vocês fazerem um balanceamento de oxidação, vocês têm que descobrir o NOx, que vai ser o assunto de próximas videoaulas nossas. O que ele é? É a transferência dos elétrons. Quantos elétrons estava no átomo no reagente e quantos elétrons o átomo ficou no produto. Então, o que acontece? O NOx que ele tinha no reagente, nem sempre ele vai ser igual ao do produto. Ele pode ser diferente. Isso a gente vai descobrir quando a gente calcular o número de oxidação. Não é porque ele tem um NOx que ele sempre vai ter o mesmo número. E aonde ele estiver, com qual molécula estiver, não, esses NOx eles vão mudando. Por isso que é importante saber. No NOx, ele pode ser zero, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Quando eu estudo as propriedades dele. NOx zero é somente em substâncias simples, como o ar hidrogênio, o gás de cloro, o ar oxigênio. Então, quando a minha molécula é formada pelo mesmo átomo, ele vai ter o NOx igual a zero. Então, toda vez que você vê uma molécula simples, uma substância simples, o seu NOx ele é zero. Positivo, quando ele estiver entre os primeiros átomos, pode ser que nem o exemplo lá que nós temos. Se eu tenho um átomo formado, uma molécula formada por dois átomos, vou colocar aqui, ó, AB.
O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Se eu tenho um átomo formado, uma molécula formada por 3 átomos, aqui vai ser positivo, o segundo é positivo e o último é negativo. Então, a carga negativa é quando ele for o último átomo da molécula, exceto o hidrogênio. Às vezes o hidrogênio está ligado com amônia e ele pode estar ligado também com mais hidrogênios. Nesse caso, o hidrogênio ele tem NOx mais 1, tá? Mesmo ele sendo o último átomo. Então, só fica ligado aqui no hidrogênio que tem algumas coisas, peculiaridades sobre ele. Ele pode ser fixo quando os átomos estão na ponta. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula formada por 2 átomos. Então, aqui é fixo e aqui também é fixo. Eu vou passar uma tabelinha para vocês poderem descobrir o NOx fixos. Porque daí você vê a molécula, você já coloca o número, para não ter dúvida. Só que ele também pode ser variável. O NOx variável é quando nós temos mais de 2 átomos na molécula. Isso aqui é variável. Então, não posso falar que ele é um NOx fixo. Às vezes, moléculas de 2 átomos, o primeiro ele pode ser também variável. Quando, por exemplo, ele é um ânion e aparece como o primeiro átomo. Então, eu não posso usar o NOx fixo dele. Então, é só ficar atento a algumas regrinhas que eu vou passar. E isso aqui é de extrema importância. A soma de todas as cargas de uma molécula neutra tem que ser igual a zero. É com base nesse pensamento que eu vou poder descobrir aqueles NOx que eu não sei nos exercícios que nós vamos fazer. Então, vamos passar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui a água. Eu sei que esse NOx é 1, e esse aqui, vamos supor que eu esqueci. Então, quando eu vou calcular, eu sei que a soma deles tem que estar zero. Então, esse 1 eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Então, o NOx ele é multiplicado pela quantidade de átomos que tem. O único número que eu uso é o número da atomicidade, ou seja, o número pequeno da molécula. O número estequiométrico, o número do balanceamento, eu não uso para calcular. Eu só calculo o que está dentro da molécula. Então, ó, 1 mais 2 mais x é igual a zero. Lembra que eu falei que a soma de todos os NOx tem que estar zero? Então, x é igual a... Esse 2 vai ficar positivo, vou passar para cá, vai ficar negativo. Menos 2. É o NOx do oxigênio. Então, 2 cargas negativas são anuladas com 2 positivas. Por isso que eu precisei usar 2 hidrogênios. Porque se eu usasse só um e fosse somar, eu ficaria com menos 1. Então, eu precisei de mais um NOx, mais um do hidrogênio, para poder anular e deixar a minha carga da minha molécula neutra igual a zero. Então, toda molécula que não aparece nenhuma carga eletrônica nela, o seu NOx, a soma de todos os NOx, esse mais esse, mais esse, vai dar igual a zero. Lembrando que esse número eu utilizo para multiplicar. Então, a soma de todos eles vai estar zero. Então, eu preciso saber, normalmente, 1 ou 2 na molécula para descobrir outro. Para eu poder, usando essa lógica, zerar as cargas. Por isso que elas são importantes. Só que assim, se eu tenho uma molécula que ela já aparece, por exemplo, aqui é uma molécula de cátion, porque ela precisa ainda do ar 1. Então, nesse caso, a soma deles tem que ser igual a essa carga. Então, a soma desse aqui, mais a soma desse aqui, que eu não sei, tem que ser igual a essa carga. Então, só se atente nisso. Eu só falo que a soma das cargas é zero se a minha molécula for neutra. Se a minha molécula não for neutra, a soma não vai dar zero. Vamos aqui para uns macetes que vocês precisam saber para a gente poder ir para os exercícios. Gravando isso aqui, deixa eu só arrumar aqui a posição. Gravando isso aqui, é só depois praticar essas regrinhas em todo exercício que aparecer para vocês, seja em sala de aula, seja na hora de resolver a questão de vestibular, o que for. É só seguir essas pistas. Então, deixa eu subir aqui. Então, aqui eu falo que são os meus coringas do NOx. O hidrogênio, ele sempre é mais 1. Na maioria dos exercícios que você visualizar, o hidrogênio será mais 1.
Ah, professora, tem algum momento que o hidrogênio não terá o número mais um? Sempre tem uma exceção. Na vida sempre tem a sua exceção. Por exemplo, se eu tenho aqui se aparecer essa molécula em questão de vestibular que eu já vi, nesse caso o hidrogênio é menos um, porque o potássio ele é um cátion e e o potássio ele sempre vai ser mais um, porque não tem como ele estar em outra posição na molécula. O hidrogênio ele pode ser o primeiro, ele pode estar no meio, ele pode ser o último. Ele tem várias posições. Potássio não. Quando ele aparecer na molécula, ele só vai aparecer na primeira posição. Então, quando nós vemos o hidrogênio ligado com os cátions, aí ele tem um caráter negativo, quando for uma molécula só de dois átomos. Por isso que eu falo, sempre tem uma exceção. Só que na maior parte dos exercícios que tiver, ele está na posição que ele vai ser mais um. Ou ele vai aparecer na frente, formando um ácido, ou ele vai ser estaca hidroxila, de uma base, que também será mais um, ou ele estará ligado com carbono, ou ele estará ligado com nitrogênio. Em todas essas situações, ele será mais um. Então, a única regrinha que ele não será é essa aqui. Quando o oxigênio for o último átomo da molécula, quando ele for um ânion, ele é menos 2. Qual a exceção desse meu coringa? Quando eu tiver o peróxido de hidrogênio, que é a minha água oxigenada. Se eu tenho água oxigenada, lembra, o hidrogênio sempre é mais um. Então, se eu pegar aqui a soma das cargas, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes x, tem que dar zero. Então, 2 mais 2x igual a zero. Se eu resolver isso aqui, vai ficar x é igual a menos 1. Então, nesse caso, o seu NOx é menos 1. Por quê? O hidrogênio sempre é mais um. Quando ele está ligado com o ânion, ele sempre é mais um. E tá aqui, ó, tá ligado com o ânion. Então, esse aqui é mais um. Só que como eu tenho dois oxigênios a mais, para eu poder neutralizar e zerar as cargas dessa molécula, o oxigênio tem que ser menos um. Porque se ele fosse menos 2, não zeraria as cargas. Então, só presta atenção, se você vê na questão água oxigenada, saiba que nesse caso o NOx do oxigênio será menos um. Às vezes a questão te dá, já apareceu várias águas oxigenadas em questões para vocês resolverem. Então, essa é a pista do hidrogênio e oxigênio, que são os nossos coringas. Fora isso, a professora preparou aqui uma tabela para vocês poderem gravar. Mesmo que vocês tenham esquecido ligação química, esquecido algumas coisas, basta gravar isso aqui. A tabela periódica é composta por 18 famílias. Dessas 18 famílias, tem famílias que são predominantes, que sempre estão aparecendo nas moléculas. Por exemplo, os cátions, eles estão presentes na família 1, 2 e 3. Ah, professor, e as famílias do meio? Aparecem também, mas não com tanta frequência. Você sabendo essas famílias, você já resolve muitas questões do seu vestibular, muitas questões do seu Enem. E tá aqui, ó. Se ele está na primeira família dos alcalinos, quais são os principais átomos dessa família? Sódio, potássio e hidrogênio. Qual que é o seu número de oxidação? Mais um, porque ele está na primeira família. Aqui, deixa eu arrumar. Família 13, tá? Que é a antiga 3A. Eu estou na nomenclatura antiga. Na família 2, nós temos o magnésio, o cálcio e o bário. Desses, o que mais aparece é o cálcio. Mas pode aparecer também o magnésio e pode aparecer também o bário. Se aparecer aqui dos alcalinos terrosos, é mais 2, o NOx deles. É o nome da família, tá? Aqui na família 13, que é a família do boro, o que nós temos? Os principais que vão aparecer é o alumínio e o boro, e é mais 3. Professora, como assim posição correta? Eles são os cátions, então eles vão aparecer como o primeiro átomo da molécula. Então, se você vê uma molécula e o primeiro átomo for dessa família, o NOx dele é fixo, ele é imutável. Vai ser mais um. Se você vê o Mg como o primeiro átomo da molécula, vai ser mais 2. Se você vê o alumínio, vou colocar aqui, ó, o sulfato de alumínio. Por exemplo, aqui, ó, primeiro átomo, então ele é mais 3. Ele está na posição correta. Então você vai conseguir descobrir esses NOx fixos que não vão variar. E ele só é fixo quando ele segue isso. Ele precisa estar na posição correta. Agora, quando a gente analisa os ânions, o que nós temos? Ânions na posição correta vão ter um NOx fixo, ou seja, um NOx que não muda.
Então, desses ânions, carbono normalmente é variável, porque ele aparece como primeiro átomo pelo número de ligações que ele faz. Nitrogênio é a mesma coisa. Ele pode ser negativo ou positivo. Então, vou colocar aqui que ele é variável. Não vou colocar que ele sempre vai ser mais 4 ou sempre vai ser mais 3, porque isso não é a realidade. O seu NOx ele pode ser modificado. Aqui, ó, família de C6. Se eu tenho oxigênio e enxofre, e eles são os últimos átomos da molécula, ou seja, eles são realmente os ânions. Os ânions na fórmula molecular são os últimos. É o último átomo. Então você pode colocar que o NOx é -2. E aqui são outros coringas que nós temos. Quando nós temos a família dos halogênios, esse nome ele vai voltar muito para você. Na verdade, das 18 famílias, a família que sempre está aparecendo o nome é a família dos halogênios. Então, os top 4 dos halogênios é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Se eles aparecerem como o último átomo, na posição de ânion, então tem que ser o último átomo da molécula, o seu NOx é -1. Ah, professor, e se eles não forem o último átomo? O seu NOx não será -1. Então, eu só posso usar essa regrinha quando ele segue a sua posição correta. E aqui eu coloquei uns átomos da família de transição, que é o 5, que está no meio da tabela. 5, manganês e ferro. Na dúvida, você usa o NOx +2, é porque eles têm um NOx muito variável. Pode ser +2, pode ser +4, pode ser +3. Só que assim, quando você não consegue encontrar mais nada, você não tem mais nenhum NOx fixo para utilizar. Na dúvida, você coloca ele como +2. Mas sempre que possível, deixe ele como variável para você poder descobrir. Porque é o X do cálculo lá que eu sempre vou descobrir. Então, com base nisso, ó, anota essa tabelinha e usa essa tabelinha nos exercícios até você dominar essa tabelinha. Nessa parte de treino. Vamos aqui treinar, então. Vamos descobrir o número de oxidação de todos os átomos da molécula dessas duas reações. Vamos lá, você viu o hidrogênio, ele é +1, ó. Então aqui, ó, já vou colocar, é meu coringa. +1, +1. Oxigênio, quando é o último átomo e não é água oxigenada, é -2. Então eu já posso colocar aqui, ó, -2, -2, porque aqui é molécula de água normal. Tem substância simples? Tem, o Cl2 aqui. Então, eu já coloco que o seu número é 0. Tem mais um coringa aqui, alguma pista para eu poder descobrir? Tem. Olha aqui o potássio. Ele é um cátion e está como primeiro átomo. Então, você pode colocar aqui +1, porque ele é da primeira família. Olha o cloro, como ânion, que é um halogênio. -1, está na posição correta. Então, eu posso falar que ele é -1. Então, ó, só nessas pistas que eu dei da tabelinha anterior para vocês, do slide anterior, vocês já descobrem a maioria dos NOx da reação. E os que ficarem, é só você usar a regrinha, que é a soma das cargas precisa dar 0. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos analisar. Aqui, se eu multiplicar o 2 com 7, eu vou ter 14 cargas negativas. Então, para eu poder zerar essas 14 cargas negativas, eu preciso ter 14 positivas, assim eu zero. Aqui eu já sei que se eu multiplicar o 1 com 2, eu vou ter 2 cargas positivas. Então, falta 12 cargas positivas. Então, é esse número que eu vou ter que jogar aqui. Como aqui eu tenho 2 cromos, o que eu vou pensar? Que número multiplicado por 2 vai dar 12? É o 6. Mais 6. Isso é uma forma lógica de você resolver. Você pode jogar isso aqui em equação. Vai ficar da seguinte forma. 2 vezes 1, mais, a soma deles tem que estar 0. 2x, que eu não sei, mais menos 2 vezes 7 é igual a 0. Você faz uma equação de primeiro grau. Esse aqui vai ser 2x mais 2 mais 2x menos 14 igual a 0. 2x é igual, 14 eu passo para cá, vai ficar positivo, mais esse positivo vai ficar negativo. Deixa eu dar uma arrumada aqui. X vai ser igual a 12, dividido por 2, x é igual a mais 6. Os dois caminhos servem, tá? Você pode fazer assim se você quiser ter mais segurança, ou você pode raciocinar. Se você tem 14 cargas negativas, você precisa ter 14 cargas positivas para zerar.
Vamos lá. Se esse aqui é mais 1, esse aqui só pode ser menos 1. Zerei. Se eu esquecesse que o cloro como ânion é menos 1. Vamos ver aqui, ó. Menos 1 vezes 3 está 3 cargas negativas. Então, isso aqui só pode ser mais 3, para eu poder zerar. 3 positivos com 3 negativos é 0. Daí, ó, descobrimos todos os números. Então, os números que foram descobertos foram mais 1, mais 6, menos 2, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 3, menos 1, 0, mais 1 e menos 2. Repara, o croma aqui está mais 6, no produto está mais 3. Por isso que eu falei que nem sempre vai dar o mesmo número de oxidação que está no reagente no produto. Por isso que a gente faz o cálculo, que na hora de eu transferir os elétrons, eu pego as minhas moléculas, eu rompo as ligações químicas delas e eu faço novas ligações químicas. Então, essa vai ter modificação de número de elétron, sim. E isso você vai precisar depois para analisar se o átomo oxidou ou se o átomo reduziu. Vou explicar isso quando a gente entrar na videoaula de oxirredução, tá? Essa videoaula é só para você aprender a calcular o NOx. Vou apagar aqui para a gente poder fazer a reação de baixo. Só para não atrapalhar. Vou mudar aqui a cor, vou fazer um roxinho. O ouro aqui, ele está ligado com outro átomo? Ele não está. Então, ele é uma molécula simples. Então, você já pode colocar que seu número é 0. Aqui o hidrogênio, meu coringa, mais 1. Cloro, na posição correta, menos 1. Ó, meu coringa aqui, mais 1. Oxigênio, como último átomo, menos 2. O cloro está como ânion na posição correta. Então, é menos 1. A água, você viu a água, já pode colocar mais 1, menos 2. Que a água sempre está aparecendo nas reações. E aqui, menos 2. Nitrogênio é um ânion e está como cátion, então o NOx dele vai ser variável. E o restante aqui eu vou ter que descobrir. Vamos começar aqui pelo ácido nítrico. Vou multiplicar as cargas. Menos 2 com 3, eu vou ter 6 cargas negativas. Então, nessa parte aqui, eu vou ter que ter 6 positivas. Se eu tenho uma carga positiva, eu preciso de mais 5, porque assim, somando, eu vou ter mais 6 e eu vou poder anular. Você poderia, de novo, escrever em reação 1 mais x mais menos 2 vezes 3 é igual a 0. Escolha o caminho que você achar melhor. Que nem matemática, tem vários caminhos. Você sempre tem que escolher aquele que te facilita mais. Para mim, eu vou mentalmente. Eu faço esse raciocínio que eu estou mostrando para vocês. Mas você precisa se concentrar mais, só monta a equação. Ó, x é igual a 6 menos 1. X é igual a 5 mais 5. Os dois caminhos estão corretos. Vamos lá. Aqui no cloreto do ouro. 1 vezes 3, eu tenho 3 cargas negativas. Então, aqui só pode ser mais 3 para eu poder zerar. Esse aqui, se eu tenho 2 cargas negativas, aqui só pode ser mais 2, porque daí eu zero. Eu anulo as cargas e deixo as minhas cargas com carga zero. Pronto. Qualquer exercício que aparecer, você vai resolver. A Pro separou aqui umas questões de vestibular para a gente poder resolver também. Em cima, só do número de oxidação. Primeira questão. Deixa eu aqui posicionar. Os números de oxidação do enxofre nas espécies SO2 e SO4-2 são respectivamente. Então vamos lá, vamos primeiro pelo dióxido de enxofre. Oxigênio, última posição, então o NOx dele é menos 2. O enxofre, apesar de ele ser menos 2, ele só é quando ele é o último átomo, aqui ele está como um primeiro. Então vou fazer aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E ele quer saber o do enxofre, então ele quer saber o do S. Se aqui é menos 4, aqui só pode ser mais 4, para eu poder zerar. Então, nessa, eu já descobri a alternativa certa, que vai ser a D. Você pode até calcular as outras, mas a única que começa com mais 4 é a D. Vamos aqui só ver essa aqui, ó. Aqui é a molécula do sulfato. O que acontece? A soma tem que ser igual à carga, porque aqui a minha molécula está como um íon. Então, ó, menos 2, x mais menos 2 vezes 4 é igual a menos 2. Nessa aqui, até eu aconselho vocês montarem a equação para não se perderem. X menos 8 é igual a menos 2.
x é igual a 8 menos 2, x é igual a mais 6. Só para confirmar que é AD mesmo. Vamos passar para a próxima. Aqui é uma questão do ITA. Assinale a opção relativa aos números de oxidação corretos do átomo cloro. Cloro é o meu Cl. Nos seguintes compostos. Vamos lá. Se aqui é menos 2, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Se aqui é menos 2, aqui é mais 1. Se eu somar, vai dar 4 cargas negativas. Para eu poder zerar, aqui tem que ser mais 3, porque mais 1 com mais 3 vai dar 4 cargas positivas, tá? Aí eu consigo zerar. Então, o primeiro cloro, ele é mais 3. Se você fosse pelo método de anulação, ó quantas vezes repete o mais 3. Então, isso já indica que a primeira molécula ela é mais 3. Vamos aqui para o próximo. Ca, ClO, 2. Oxigênio é menos 2. Cálcio é mais 2, está na posição correta. Então, é só a gente resolver. Mais 2. Quando aparece entre parênteses, eu também aconselho fazer a equação, tá? Mais 2, mais 2 vezes Cl, que eu não sei, vai dar 2x. Mais com menos, eu já vou deixar menos aqui. 2 vezes 2 vai dar menos 4. É igual a zero. 2x é igual a 4 menos 2. Aqui eu já vi que x vai ser mais 1. Outra coisa, se está aparecendo mais 1, você também poderia fazer por eliminação. Agora a gente ficou entre a B, a D e a E. Vamos ver aqui, ó. 2, 5, 5. Isso já me induz que pode ser 5, se eu fosse anular. Mas vamos calcular para a gente poder ter certeza. Nessa aqui, como tem duas repetidas, para a gente não perder tempo numa questão de vestibular, vamos pegar uma que só aparece uma, todas diferentes, que é o último, ó, mais 3, mais 6 e mais 7. Então, eu vou direto para o último, para não ficar perdendo tempo. O bário é mais 2, porque está na segunda família. O oxigênio, menos 2. Vamos montar a equação aqui, ó. Mais 2, mais 2 vezes 1 vai dar 2x, que é o que eu quero descobrir. Mais com menos é menos. 2 vezes 4, 8 com menos 2 vai dar menos 16. Esse aqui é bastante, porque eu tenho 8 oxigênios e cada oxigênio tem menos 2 de NOx. É igual a zero. Então, vai dar 2x igual a 16 menos 2. X é igual a 14 dividido por 2. X é igual a mais 7. Alternativa correta, a letra E. Viu? Você pode ganhar o tempo. Tenta analisar para poder fazer o mais rápido possível. E com isso, deixa eu interromper aqui. Nós terminamos essa videoaula. Você pode voltar nela, gravar os slides, anotar os slides do seu caderno, treinar exercício. Aquela tabelinha lá que eu dei, vocês podem ir praticando quantas vezes vocês quiserem. Anotem no caderno de vocês e vão consultando ela todas as vezes que for necessário. Um bom dia para vocês e nos finalizamos aqui. Até mais.